Certo? Aqui, vamos primeiro fundamentar, para depois a gente detalhar. Veja, a Lei 6.404 de 76, no seu artigo 187, trata dos requisitos mínimos da demonstração do resultado do exercício. Certo aí? Bom, e a lei, ela é regulamentada pelo CPC 26, que, lá no item 81, trata da demonstração do resultado. E que a demonstração do resultado deve ser a demonstração do resultado do período, que hoje falamos, lembra-se? Que é a demonstração do resultado do exercício. E a demonstração do resultado abrangente. Demonstração do resultado abrangente, DRA. Bom, mas o item 82 trata, dos requisitos mínimos que deve conter a demonstração do resultado. Requisitos mínimos que deve conter a demonstração do resultado do exercício. Pois muito bem, nós temos a seguinte questão. A Lei 6.404, ela diz que a demonstração do resultado deve apresentar a receita bruta e vai descendo. Aí quando chega lá, no inciso 4º, dizia o quê? Que aqui tem que ter um totalizador, que é o quê? O resultado operacional, aliás, ele manda aqui num só inciso, o resultado operacional mais receitas não operacionais e despesas não operacionais. Certo aí? Tá bom. Aí, o que acontece? Medida provisória 449 do dia 3 de dezembro de 2008, que depois se converteu na Lei 11.941, em 2009, especificamente lá no dia 27 de maio de 2009, você sabe que a Lei 6.404 foi alterada pela Lei 11.638 mais 11.941, certo aí? Mas só lembrar que a 11.941 é de 2009, mas ela tem efeito em 2008. O que estava acontecendo é isso aqui, ó. Só abrindo um parênteses. Nós tínhamos aqui, 31/12 de 2007, a contabilidade antiga, não é isso? A partir de 1º de janeiro de 2008, entra em vigor a contabilidade nova. E aquela antiga, a nova, foi com a alteração trazida pela Lei 11.638 de 2007. Certo? Só que a Lei 11.638 de 2007, ela não fez uma coisa importante, que é alterar a estrutura das demonstrações contábeis, ou demonstrações financeiras. Aí foi necessário o seguinte, já estava encerrando o ano aqui, já estava quase se aproximando, porque a maioria das empresas fecham o exercício em 31/12, não é isso? Já estava quase finalizando 2008, já estávamos aqui, ó, quase finalizando o exercício social de 2008, certo aí? Bom, aí as empresas preocupadas, falaram, peraí, eu já estou vivendo aqui a contabilidade internacional e o meu balanço que eu vou levantar aqui ainda é aquele balanço da Lei 6.404 de 76, que a Lei 11.638 não alterou. Qual era o balanço da Lei 6.404? Está lembrado? Classe de contas do
ativo e classe de contas do passivo. Ativo dividido em circulante, o que mais? Realizável a longo prazo e permanente. Passivo, circulante, exigível a longo prazo, resultado de exercício futuro e patrimônio líquido. Só que, internacionalmente, o balanço é dividido em classe de contas do ativo e classe de contas do passivo. O ativo é dividido em dois grandes grupos, circulante e não circulante. E o passivo é dividido em circulante e não circulante. Certo? E aí o que acontece? Essa estrutura ainda não estava na nossa lei. E lembrando que, apesar de termos passado para uma contabilidade, né, primazia da essência sobre a forma, o que acontece? Há algo que está na lei que só uma outra lei modifica, que é a estrutura, demonstrações. Certo? E aí então não tínhamos essa mudança ainda que a contabilidade internacional exige. E aí então, aqui no dia 3 de dezembro de 2008, em tempo, foi publicada a medida provisória 449, que trouxe a nova estrutura do balanço patrimonial, que é dividida em classe de contas do ativo e classe do passivo. A classe do ativo é dividida em circulante e não circulante. A classe do passivo dividida em circulante, não circulante e patrimônio líquido. Aí você espera, aí, mas não está igual do IASB, né? Lembre-se, uma coisa é adotar a norma internacional, outra coisa é convergir para a norma internacional, certo aí? O único país do mundo que fez a adoção e errou foi o Chile, certo aí? Adotar é simplesmente pegar aquela norma, traduzir e já fazer uso. Não dá para fazer isso, porque cada país tem uma Constituição, tem um Código Civil, né, para ser obedecido. Então o que nós temos que fazer? Pegar aquela norma lá e traduzir para o português e adaptar à realidade brasileira. Então ela tem que usar o mesmo padrão. Ela, né, não tem que ser exatamente igual, mas tem que estar no mesmo padrão. Essa é a ideia. Certo aí? Então o que acontece? O fato de elaborar essa estrutura aqui, ela foge daquele padrão? Não foge, porque lá dentro do não circulante está o PL lá, na contabilidade internacional. E aqui no Brasil, o Brasil preferiu isolar o PL, como na essência se isola. Certo? Ficou até melhor. Então, estamos sim dentro do padrão internacional. E aí, o que acontece? O não circulante é dividido em realizável a longo prazo, o que mais? Então, o realizável a longo prazo deixa de ser um grupo e passa a ser um subgrupo. O que mais? Aqui nós tínhamos o quê? Investimento, imobilizado e o que mais? O diferido. Né? E aí, então, agora temos o quê? Investimento imobilizado. Detalhe, esse imobilizado contemplava não somente os bens tangíveis, como bens intangíveis. Então, no imobilizado, agora só bem corpóreo ou tangível. E aí passamos a ter um grupo aqui de intangível. E o diferido, então, fica revogado. Porque não se admite manter no ativo despesa, porque diferido é uma despesa, apenas o fato, né, ainda não está correlato à receita que gerou, certo? Tá bom, e quem quiser saber sobre o ativo diferido, eu gravei a última aula do assunto aí de quase 15 minutos e coloquei no YouTube, tá de graça lá, tá? Aquela aula não quero dar mais nunca, mas ficou lá para quem quiser saber, tá? Agora, concurseiro vale a pena. Por quê? Porque o diferido, ele está extinto, mas ele é informação para concurso público. O que acontece? Quem tinha um ativo diferido, o que vai ter que fazer aqui agora? Né? Ela tem duas alternativas. Lembre-se que nós estamos num país de Estado Democrático do Direito, onde o direito tem que ser levado em consideração. Então, aí nós temos a figura de que lei nova não atinge três coisas. Quais são? Coisa julgada, direito adquirido e ato jurídico perfeito. E então, se uma empresa tinha ativo diferido, ela estava numa situação de ato jurídico perfeito. Ela pode manter esse diferido aqui até a sua amortização final. Portanto, isso foi mantido. Certo? Ou então, a empresa pode dar baixa diretamente para o PL em contrapartida a lucro prejuízo acumulado. Isso é uma informação que você tem que saber. Então, no novo balanço, ainda pode aparecer o diferido para quem fez uso do ato jurídico perfeito de mantê-lo até a sua amortização final. Entendido aí? Aí você diz, mas qual que é o melhor? Depende. Né? Se esse diferido é pequenininho, você dá baixa logo para lucro prejuízo e esquece essa figura. Mas se esse valor é muito grande e é uma ICA de capital aberto, se você der baixa direto para o PL,
vai apresentar um prejuízo monstruoso. E prejuízo no PL, né, afugenta investidores. Então não é interessante. Então, nesse caso, a SCA de capital aberto vai preferir manter o diferido até a sua amortização final. Entendido aí? Então, lembre-se, diferido, subgrupo acabou. Mas quem tinha o diferido? Duas alternativas. Manter esse diferido até a sua amortização final ou o quê? Da baixa em contrapartida, lucro, prejuízo acumulado, já considerando despesas afetando lá, né, o PL. Entendido aí? Perfeito. Então, pessoal, eu só abri esse parênteses aqui, que eu estou falando é de DRE, mas só para explicar, né, que essa medida provisória, 449, ela trouxe a nova estrutura do balanço. Certo aí? A DRE nessas alturas também, agora só lembrando, a data é 3/12, mas ela está valendo por todo o ano de 2008, que o balanço ainda não fechou. Porque isso aqui não é lei tributária, ela pode retroagir, ela vale para o ano. Correto aí? Tá bom. Aí, balanço ficou assim. Então, quem estava preocupado em levantar o balanço aqui em 31/12, agora já tem um novo balanço, ó, né? Já está de acordo com a norma internacional, esqueça-se aquele balanço antigo. Tá ok? E aí, e a demonstração do resultado? Demonstração do resultado do exercício é isso aqui que eu vou explicar, ó. Ela dizia o seguinte, ó. Esse inciso 4, né, passa a ficar assim. Resultado operacional mais outras receitas e outras despesas. E aí o que que acontece? A impressão que se tem é que houve uma substituição simplesmente da receita não operacional para outra receita e despesa não operacional para outra receita. Só que a interpretação aqui não pode ser literal. Daqui por diante, o que acontece? Na contabilidade internacional, há que se entender a filosofia, né? Então, a filosofia internacional aqui, assim como você tinha esse balanço, para a contabilidade internacional, a filosofia é que o resultado seja dividido em resultado de atividades continuadas e resultado de atividades descontinuadas. Certo aí? Então, veja só. Primeiro entenda o que é demonstração do resultado internacional. Olha, a primeira coisa que você tem que guardar é o objetivo. Se você sabe qual é o objetivo da DRE internacional, você vai saber a estrutura. Olha, quer ver? O objetivo da DRE é prospectar geração de receita. Prospectar geração de caixa no futuro. Como assim? Eu vou olhar para a DRE e saber que tem um lucro de operações continuadas de 1 milhão neste ano. E se a empresa continuar dentro da normalidade, no ano que vem também vou ter caixa gerada pelo lucro de 1 milhão também. Assim, ó, eu apresento primeiro as receitas de operações continuadas, que são aquelas receitas que ocorreram este ano e continuarão a ocorrer no ano seguinte, desde que a empresa esteja dentro da normalidade. Então, se este ano a empresa está comprando e vendendo mercadoria e não está tendo recessão, não está tendo inflação alta, não está tendo intervenção do governo na economia, não está acontecendo nenhuma catástrofe, está dentro da normalidade, então, essa receita de 100 milhões que nós temos aqui, projeta que no ano que vem também teremos. Certo aí? Muito bem. Né? Então, está aqui. Né? Por exemplo, este ano a gente deu o maior corão lá no Campeonato Carioca, no Flamengo, no Botafogo e no Fluminense. Certo aí? E se for dentro dessa normalidade, ano que vem o Vascão vai dar o mesmo coro, né, nesses 3 times. Entendido aí? Muito bem. Então, olha só. Este ano a empresa, dentro da normalidade, dentro do seu projeto normal de comprar e vender mercadoria, teve venda de 100 milhões de reais. Se não
né, houver nenhuma interferência que modifique a normalidade da empresa, subentende-se que na DRE do ano que vem teremos no mínimo 100 milhões também de receita. Então nós temos receita de operações continuadas. Da mesma forma, temos aqui despesas de operações continuadas. São aquelas despesas que aconteceram este ano e continuarão a existir no ano que vem. Então, se dentro da normalidade, este ano a empresa teve, né, 500 funcionários e gastou com eles aí, né, 3 milhões de reais, significa dizer que no ano que vem, dentro da normalidade, terá 500 funcionários no mínimo e que 3 milhões de reais de despesa vai ter. Só um exemplo, né? E aí aqui eu tenho que puxar um totalizador, olha. Aqui eu tenho que dizer o resultado de operações continuadas, aquela que vai continuar a existir. Então, se esse resultado aqui, neste ano, é de 5 milhões de reais, então, no ano seguinte, dentro da normalidade, a empresa terá esse resultado. Então, aqui atingiu o objetivo da DRE. Aí podem ocorrer receitas de operações descontinuadas. Essas não vão interessar para aparecer aqui na DRE. Então, essas aqui, vamos informá-las em outro lugar, não na DRE. Lá em notas explicativas. Aí, vamos informar, olha, tivemos receitas de operações descontinuadas, que são receitas que aconteceram este ano, mas até um dado momento, e não mais continuará a existir. Tivemos despesas de operações descontinuadas, que são despesas que aconteceram este ano e não mais continuará a existir. E assim eu vou dizer qual é o quê? Resultado de operações descontinuadas. Então essa é a parte pequena da empresa, que para análise das demonstrações não vai interessar. Então, que usemos apenas a penúltima linha da DRE para levar essa informação. Aí, mais ou menos, resultado de operações descontinuadas para se chegar ao resultado líquido do exercício. Então, o que acontece? Esse resultado de operações descontinuadas faz parte do resultado. No entanto, para eu prospectar a geração de caixa não interessa. Então ela tem que usar a penúltima linha para compor o resultado. Certo aí? Muito bem. Aí, mas que resultado de operação descontinuada é esta? Tem que analisar. Por exemplo, se eu tenho matriz e filial, certo aí? E aí, este ano de 2015, de repente, o Brasilzão está vivendo a recessão. O que é recessão? Né? Diminuição na capacidade produtiva do país. Ou seja, as empresas estão produzindo mais. Mas por que está produzindo mais? Aliás, estão produzindo menos. Por que está produzindo menos? É porque estão comprando menos. Para que produzir? Se estão comprando menos. Então isso é recessão. Né? Os fatores, né, os economistas explicam. Mas o que se sabe é que as empresas estão produzindo menos. Então, de repente, a nossa empresa tem matriz e filial. Diante da crise, está lá Renan brigando com a Dilma, está lá presidente da Câmara, parecendo uma criança, ameaçando. Que país é esse? Eu sou um empresário sério. Como é que eu vou confiar num governo deste? Eu vou tirar o meu time de campo. Então, eu vou reduzir. Aquela minha filial lá que tem 500 funcionários, opa, pode parar. Demita todo mundo, e venda todos os bens e feche. Consiga o preço que conseguir e feche. Vou ficar só com a matriz aqui, aguardando o dia que esse país volte a ter credibilidade, e aí eu posso investir. Então, pega esse dinheiro e deixa aplicado no mercado financeiro, que o jurão está lá em cima. Para que eu vou produzir? Aí, então, o que eu fiz? Tem uma matriz e uma filial, não tenho? Como é que fica o contador? A DRE. As receitas e despesas que a matriz obteve vão continuar, concorda? Então, são operações contínuas. As receitas e despesas, inclusive das vendas do imobilizado, da filial, vão todas aqui para receitas e despesas de operações descontinuadas. Isso aqui é uma segunda DRE de operações continuadas. Podia o legislador dar o nome de DRE de operações continuadas e DRE de operações descontinuadas. Certo? Mas não, ele diz aqui, não é DRE, é uma nota explicativa. Aqui que eu vou esclarecer, vou detalhar aquilo que não terá continuidade. Certo? Mais um exemplo. Eu tenho aqui uma empresa que tem uma frota de transportadora, transporte coletivo, transporte de cargas.
E, de repente, diante das circunstâncias, ela diz, não, transporte coletivo, isso aqui, todo mundo tem que, né, transitar todos os dias, eu vou mantê-lo. Mas o de cargas, para que eu preciso? Vou transportar o quê se o país não está produzindo? Então eu vou também fechar a minha filial.